Olá, meus irmãos de fé. Boa noite. Boa noite, bom dia, não sei a hora que eles vão ver, né? A nossa sessão hoje vai ser direcionada para a cura. O passe no final da reunião vai ser o passe de cura. Estamos estudando hoje o livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Deus seja louvado. Para sempre seja louvado. Deus de imensa bondade e poder, com a sua direção e ajuda dos espíritos auxiliadores, iniciaremos o nosso trabalho mediúnico com nossa sessão fraternal direcionada à cura carnal, espiritual e mental. Ao iniciar nossos estudos do Evangelho, agregado à nossa filosofia espírita, peço assistência de vossos mensageiros médicos do astral, a fim de que nos auxilie nos passes que iremos dar ao final de nossa reunião fraternal. Rogamos ainda aos nossos mentores de esclarecimento, compreensão e discernimento, necessário para compreendermos o propósito do que vamos estudar no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Sobretudo, rogo ainda que os nossos guias e mentores espirituais sejam conosco, enviando, através da irradiação espiritual, as palavras de conforto e sabedoria. Sobretudo, rogo ao Mestre de Luz, Jesus Cristo, que presida a nossa reunião fraternal, através da vossa irradiação vibracional. Mestre amado, tem misericórdia de nós, não nos deixe entregue aos próprios impulsos e que não nos falte alegria e ânimo na tarefa que nos confiaste. Não me permitas a queda no comprometimento do serviço mediúnico e que a cada dia nós médiuns sejamos mais dignos de vossa confiança e dos espíritos amigos. Jesus, divino amigo, somos todos espíritos doentes, revelando as chagas que trazemos na alma. Somos espíritos em processo de evolução. Pedimos que considere nossas faltas se porventura viermos cometê-las. Cura-nos com teu amor, como curaste outrora os cegos, paralíticos, leprosos e os desequilibrados mentais. Por misericórdia, cicatrize as nossas feridas de nossos muitos erros. Por compaixão, não nos deixem sem remédio e nem da tua proteção, para que não venhamos a nos tornar mais doentes. Liberta-nos dos espíritos que trazem enfermidades através das vibrações maléficas e dos que nos atormentam. Se compadeça de nós e perdoe o mal que lhes tenhamos feito outrora. Graças ao bom Deus, Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Como vivem as flores. Era uma tarde quente de verão e o vendaval agitava a folhagem com violência, anunciando a tempestade que se aproximava rapidamente. Pelas janelas abertas, um suave perfume enchia a casa. Lá fora, um espetáculo digno de nota acontecia. Açoitados pelo vento, os pés de manjericão, alfavaca e lavanda dobravam-se e liberavam um delicioso perfume. Era impressionante notar a maneira como as flores e folhagens respondiam aos golpes violentos do vento. Os primeiros pingos de chuva enfeitavam as rosas abertas, como se fossem diamantes líquidos. Mas o temporal anunciado logo chegou, e as gotas da chuva, agora misturadas com o vento forte, pareciam um bombardeio cruel, macerando as suaves pétalas que respondiam à agressão, liberando um perfume inconfundível. Era incrível aquela lição viva de generosidade e resignação. Ante a violência do temporal, instintivamente,
as plantas se dobravam para não quebrar. As plantas não pensam, não são seres racionais, mas cumprem silenciosas e submissas a tarefa que o Criador lhes confia, apesar das tempestades da vida. Assim também agem algumas pessoas. São como as flores, que mesmo maceradas pela enfermidade cruel, pela agrestia da vida, respondem com o perfume do otimismo e da alegria. Seres racionais que são, sabem que todas as lições que lhes chegam são oportunidades de crescimento e autossuperação. Isso acontece com uma jovem senhora, agredida por um câncer cruel que tenta lhe roubar o corpo, minando-o aos poucos e insistentemente. Quando soube que teria que fazer quimioterapia novamente, não se desesperou. Eu venci essa doença uma vez e vou vencê-la de novo, falava com fé e disposição. A família, preocupada com seu estado de saúde, insistia para que ela ficasse em casa, repousando, mas ela prefere trabalhar. Trabalha como vendedora e sempre supera as metas estabelecidas. Quando faz o tratamento quimioterápico, ela passa muito mal. Mas a dor não a impede de estar o dia todo com um sorriso nos lábios, distribuindo otimismo junto aos seus colegas. Sempre gentil, ela dribla a doença, trabalha, confia, sofre, espera. Uma pessoa assim é como uma flor que, mesmo açoitada pelos ventos fortes e pela violência da chuva, exala perfume e não deixa de florescer a cada primavera. Parece que Deus permite que pessoas assim nasçam na terra para exemplificar a resignação, a confiança, o otimismo. Pessoas que não se deixam desanimar, mesmo diante dos quadros mais graves e desesperadores. O corpo sofre as agressões da doença, não há dúvida. Mas o espírito está intacto, lúcido, ofertando o perfume da gratidão a Deus pela bênção da vida. E vive intensamente. Enquanto muitas pessoas saudáveis reclamam por coisas mínimas, faltam ao trabalho sem motivos justos, aquela mulher flor abre suas pétalas de esperança, dignificando a oportunidade de crescer que o Criador lhe concede. Sem dúvida, um exemplo incomum. Em vez de se deixar derrotar pela enfermidade, ela luta com vigor e coragem, e, acima de tudo, com confiança plena em Deus. Quando em algum momento sua coragem ameaça vacilar, pensa nas pessoas que sofrem mais que ela e firma o passo outra vez, seguindo em frente. Imitando as flores que, mesmo tendo suas pétalas rasgadas pelo granizo, não deixam de exalar perfume. Também essa moça valente não permite que a doença lhe roube a paz de espírito e a imensa vontade de viver. Pense nisso e busque viver com otimismo, por mais que a situação esteja difícil. Lembre-se sempre de como vivem as flores. Meus irmãos, isso aí você ter resignação, sim, fé, né? Paciência, e não desistir da luta. Os irmãos que estiverem passando por momento de enfermidade, que vocês lutem com todas as forças de vocês e acreditem em Deus, acreditem em nosso Senhor Jesus Cristo, acreditem em vocês, na fé de vocês, porque diante de tanto miasma, né, você tem que ter perseverança, fé e resignação. E não desistir jamais, porque a luta, ela é seguida de vitória, não é verdade? Então, que os irmãos que estão passando por esses momentos de enfermidade,
Não percam a fé nunca. Nunca perca a sua fé, mas lute por ela, acredite na cura, porque toda a enfermidade é para o depuramento de nossa alma, né? Então, se a gente tem que passar por alguma enfermidade, é uma provação, isso mesmo. Então, se a gente tem que passar por essa provação, que a gente passe com fé, com perseverança, com alegria e com esperança de dias melhores, né? Isso é muito importante. E é isso, meus irmãos, que a gente possa sempre elevar os nossos pensamentos ao divino, ao plano espiritual, porque com certeza nós sempre teremos amparo e ajuda divina. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na página 163, Instruções dos Espíritos, e no versículo 7, que diz a paciência. E é verdade, quando a gente está enfermo, temos que ter paciência até que a cura chegue. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitores. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porém à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, meus irmãos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vós fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Assim seja. Olha que passagem maravilhosa, né? E que tem a ver com... Que nos dá força. Tem a ver com a história, né? E tem a ver, porque a gente não tem que desistir nunca, nunca. Porque olha o que Jesus passou, né? No Calvário.
olha o que ele passou, foi ressuscitado no terceiro dia e subiu aos céus. E nós devemos pensar nisso, que estamos passando sim por momentos de dor, né? Por enfermidades, mas não devemos esquecer que somos de carne e osso e estamos aqui em expiação, né? E que muitas das vezes passamos por certas enfermidades para nos acrescentar fé, para que nós possamos reconhecer o que a divindade, o que o divino faz por nós. É nesses momentos, né? E também a gente tem que pensar que nós temos muito mais momentos felizes, né, saudáveis, que momentos enfermos. Porque tem gente que só lembra da dor, né? Que só lembra na dor. Na dor, reclama, não agradece, né? Que é feliz, né? Porque quando a gente está com saúde, esbanjando saúde, muitas das vezes a gente fica sem prestar atenção, né? A gente muitas das vezes esquece de orar, Agradecer, né? de agradecer, né? Pelos momentos que... Está vivo. a gente está vivo, que a gente está feliz, que a gente está caminhando na jornada da vida com felicidade, com saúde. Mas na hora da enfermidade é que mais a gente clama a Deus, né? Pede a Deus, a Jesus, que venha ao nosso encontro. Então isso prova que muitas das vezes nós somos egoístas, né? A maioria. Porque nós devemos estarmos sempre em conexão com o divino, seja na dor ou no amor, né? Isso que é muito mais importante. A nossa irmã vai fazer a prece de cura. Prece de cura. Pai Celestial, que habitais no meu interior, impregna com a tua luz vital cada célula do meu corpo, expulsando todos os males, pois esses não fazem parte do meu ser. Na minha verdadeira realidade, como filho de Deus perfeito que sou, não existe doença. Por isso que se afaste de mim todo mal, todos os bacilos, micróbios, vírus, bactérias, vermes nocivos, para que a perfeição se expresse no meu corpo, que é templo de divindade. Pai, teu divino Filho Jesus disse: pedi e recebereis, porque todo aquele que pede, recebe. Portanto, tenho absoluta certeza de que a minha oração de cura já é a própria cura. Para mim, agora, só existe esta verdade, a cura total. Mesmo que a imagem do mal permaneça por algum tempo no meu corpo, só existe em mim, agora, a imagem mental da cura e a verdade da minha saúde perfeita. Todas as energias curadoras existentes em mim estão atuando intensamente como um exército poderoso e irresistível, visando os inimigos, fortalecendo as posições enfraquecidas, reconstituindo as partes demolidas, regenerando todo o meu corpo. Sei que é o poder de Deus agindo em mim e realizando o milagre maravilhoso da cura perfeita. Esta é a minha verdade mental. Esta, portanto, é a verdade do meu corpo. Agradeço-te, ó Pai, porque tu ouviste a minha oração. Dou-te graças com toda alegria e com todas as forças interiores, porque tua vontade de perfeição e saúde aconteceram em mim, em resposta ao meu pedido. Assim é e assim será. Amém. Amém. A todos os nossos irmãos enfermos. Eu vou ler uma passagem que é uma psicografia de lembrança fraternal aos enfermos, pelo Espírito de Emmanuel, que diz assim: queres o restabelecimento da saúde do corpo, e isso é justo, mas atende ao que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. A tarefa humana já representa
por si, uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Lembra-te, pois, de que tua alma está doente e precisa curar-se sob os cuidados de Jesus, o nosso grande médico do astral. Nunca pensaste que o Evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora? É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos, porém, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente. Nas lições de seu amor, recorda que Lázaro, não obstante voltar do sepulcro em sua carne, pela poderosa influência do Cristo, teve de entregar seu corpo ao túmulo mais tarde. O mestre chamava-o a novo ensejo de iluminação da alma, imperecível, mas não ao absurdo privilégio da carne imutável. Não somos as células orgânicas que se agrupam a nosso serviço quando necessitamos da experiência terrestre. Somos espíritos imortais e esses micro-organismos são naturalmente intoxicados quando os viciamos ou aviltamos em nossa condição de rebeldia ou de inferioridade. Os estados mórbidos são reflexos ou resultantes de novas vibrações mais íntimas. Não trate as doenças com pavor, meus irmãos, e desequilíbrio das emoções. Cada uma tem sua linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades especiais. A hepatite, a indigestão, a gastralgia, o resfriado são ótimos avisos contra o abuso e a indiferença. Porque preferes bebidas excitantes quando sabes que a água é a boa companheira, que lava os piores detritos humanos? Porque o excesso dos frios no verão e a demasia de calor nos tempos de inverno acaso ignoras que o equilíbrio é filho da sobriedade? O próprio irracional tem uma lição de simples impulso, satisfazendo-se com a sombra das árvores, na secura do estio e com a bênção do sol nas manhãs hibernais. Pela tua inconformação e indisciplina, desordenas o fígado, estraga os órgãos respiratórios, aborreces o estômago. Observamos assim, meus irmãos, que essas doenças, avisos, se verificam por causa de uma ordem moral. Quando as advertências não prevalecem, surgem as úlceras, as congestões, as nefrites, os reumatismos, as obstruções, as enxaquecas. Por não se conformar o homem com os desígnios do Pai que criou as leis da natureza, como regulamos, naturais para a sua casa terrestre. Submete as células que o servem ao desregramento, velha causa de nossas ruínas. E que dizemos da sífilis e do alcoolismo, procurados além do próprio abuso? Entretanto, no capítulo das enfermidades que buscam a criatura, necessitamos considerar que cada uma tem sua função justa e definida. As moléstias dificilmente curáveis
como a tuberculose, a lepra, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são escoadouros das imperfeições. A epidemia é uma provação coletiva, sem que essa afirmativa, no entanto, dispense o homem do esforço para o saneamento e higiene de sua habitação. Há dores íntimas, ocultas ao público, que são aguilhões salvadores para a existência inteira. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. Os aleijões são parte integrante das tabelas expiatórias. A moléstia hereditária assinala a luta merecida. Vemos, portanto, meus irmãos, que a doença, quando não seja a advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, é mensageira amiga, convidando a meditações necessárias. Desejas a cura? É natural, mas precisas tratar-te a ti mesmo para que possas remediar ao teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Deus e de Jesus. Não nos consta que o Mestre estivesse algum dia de cama. Todavia, sabemos que ele esteve na cruz. Obedece, pois, a Deus e não te rebeles contra os aguilhões. Socorre-te do médico do mundo ou do teu irmão do plano espiritual, mas não exijas milagres, que esses benfeitores da terra e do céu não podem fazer. Só Deus te pode dar acréscimo de misericórdia quando te esforçares por compreendê-los. Não deixes de atender às necessidades de teus órgãos materiais, que constituem a tua vestimenta no mundo. Mas lembra-te, o problema fundamental que é a posse da saúde para a vida eterna. Cumpre teus deveres, repara como te alimentas, busca prever antes de remediar, e pelas muitas experiências dolorosas que já vive no mundo terrestre. Recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha, que mensagem linda, né? De Emmanuel. E é verdade, meus irmãos, muitas das vezes nossas enfermidades vêm para depurar nossos karmas de vidas passadas, né? E muitas vezes nós mesmos com a nossa ignorância, que trazemos essas doenças para nós, com exageros de todos os tipos, né? Através da bebida, através dos vícios, nós mesmos. Da própria comida, alimentação. Da própria alimentação, né? Nós mesmos trazemos as enfermidades para nós, né? Então, que possamos refletir sobre essa psicografia de Emmanuel, para que a gente não fique culpando Jesus, Deus, né? Porque muitas das vezes se fala assim, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Isso você está sendo soberbo, meus irmãos, porque Deus sabe todas as coisas. E se você está passando por uma certa enfermidade, é para você se reformular intimamente e ver aonde foi que você errou, para que você possa consertar, né?
Essa mensagem foi maravilhosa. Tem a... Prece aos enfermos. Isso. Prece aos enfermos carnais e espirituais. Deus onipotente, de infinita bondade, tenha misericórdia de seus filhos encarnados e envie os espíritos de luz para ajudar a suavizar o amargor da dor da enfermidade, tanto carnal quanto espiritual, dos nossos irmãos que se encontram no leito de dor ou em situações dolorosas, que a vida carnal nos dispõe, e seja feita a tua vontade. Deus onipotente, suplico a ti que envie espírito de luz para amparar nossos irmãos de todas as suas aflições. Deus, se porventura nossos irmãos não puderem ser poupados, então faça-os compreender que são necessárias as dores das enfermidades e aflições para o seu progresso evolutivo espiritual. Deus, dê mais confiança aos nossos irmãos e paciência para no futuro eles serem menos acerbos. Pedimos aos espíritos de luz que dê força aos nossos irmãos para que eles não venham sucumbir ao desespero e assim perder a fé em Deus. Bons espíritos de luz, não permita que nossos irmãos percam o fruto da fé, para que seus sofrimentos não sejam no futuro ainda mais penosos no seu desencarne. Deus, amenize as dores de nossos irmãos e lhes dê ânimo para seguir em frente e contemplar o ciclo da evolução. Deus, os abençoe com tua luz divina e os perdoe de qualquer ato maléfico. Os irmãos que estiverem em caminhos obscuros, pedimos que os amigos espirituais de luz desviem desses irmãos e nesses caminhos. Traga-os para a luz e abra-lhes os olhos espirituais, dando-lhes o discernimento espiritual. Deus, ampare e proteja seus irmãos e filhos e ilumine com tua luz resplandecente e os faça entender que sem ti não somos nada. Encaminhai espírito de luz para nossos irmãos carnais o nosso pensamento, a fim de que os ajudes a manter firme na sua fé e corajoso na sua luta. Amém, assim seja. E para completar os nossos estudos, eu vou ler uma passagem aqui que diz assim: estude, meu irmão, sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida saudável, consciente e feliz. Né? Muito bom. A gente tem que nos conhecer, né? Em todos os sentidos. O que nós fazemos, as nossas ações, né? Conhecer, como eu falei antes, o nosso interior, nos reformularmos interiormente, né? Para que a gente possa ter uma vida longa, saudável e feliz. Não é verdade? Bons pensamentos são para a mente, o que a água é para o corpo. Nosso organismo necessita regularmente de ser abastecido com minerais, água, ar e vibrações emanadas pelo sol. Isso tudo aliado a uma mente positiva, otimista, que se relacione com a vida de uma forma alegre e criativa. Faz com que tenhamos um estado de equilíbrio que conhecemos como saúde. Observe os alimentos que ingere, verifique os pensamentos que cria e mantenha e reflita se você está em equilíbrio com as forças naturais que regem nossas vidas. Amém. Tudo é certinho, né? E se a gente ter uma boa alimentação saudável, sem exagero, né? Porque a gula é o pecado da carne, né? Às vezes, como dizem um ditado, né? O peixe morre pela boca. É verdade, a gente tem que nos policiar.
Porque se a gente come muito, Muita desbravadamente, gordura, coisas assim muito que não são saudáveis, a gente vai adoecer, com certeza, né? A obesidade é uma doença, né? Sim. Porque a obesidade, atrás dela, traz várias outras enfermidades e até mata, né? Eu vou ler a prece do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, pelo nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando o teu servo dileto Bezerra de Menezes e suas legiões de trabalhadores, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo a todos quando apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles em que te reconhecem. O dispenseiro fiel e prudente, faz de Dr. Bezerra divino modelo, através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores. A fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Vou encerrar a nossa reunião fraternal com a prece de encerramento. Deus seja louvado. Para sempre seja louvado. Nosso Deus bondoso e misericordioso, agradecemos o vosso auxílio em nossa sessão fraternal de cura, aproveitando a oportunidade de agradecer o auxílio do nosso amado amigo, divino Mestre Jesus Cristo, com vossa irradiação benéfica e misericordiosa. E não podemos esquecer de agradecer a presença de vossos mensageiros, os bons espíritos amigos, que nos protegeram e trabalharam conosco. Pedimos que sempre direcione nossos passos dentro da espiritualidade e na jornada da vida, para que possamos alcançar nossa evolução espiritual e nossos objetivos, para os quais nos foi concedida a nossa existência nesse plano terreno. Dai-nos sempre a força, a coragem e a resignação. Inspire-nos tudo o que é bom para seus olhos e reprima a nossa inclinação para o mal. E que a vossa suave influência e sabedoria penetre e permaneça em nossa alma. Nos ajude a reconhecer que o bondoso amigo, divino Mestre Jesus, e que os espíritos devotados estejam sempre junto de nós, vendo nossos sofrimentos carnais e espirituais diante de toda enfermidade. Não nos abandone, nosso amado amigo, divino Jesus Cristo. Necessitamos da vossa misericórdia, proteção e amparo
para suportarmos com a fé e amor as provas que tivermos de passar. Mestre, somos muito gratos por sermos recipientes de vossa graça. Agradecemos no dia de hoje, ao findar nossa reunião fraternal, pelo amor que Deus nos concedeu desde que nascemos até o dia de hoje e pela compreensão dos estudos aqui realizados, por o Mestre estar sempre ao nosso lado, nos confortando, ensinando e nos tornando pessoas melhores hoje e no amanhã. Seremos eternamente gratos pelos ensinamentos e sabedoria adquirida através de nossos estudos espirituais e por vossa direção. Gratidão, Senhor, pelos estímulos com que nos conduz, pelos discernimentos e até mesmo pelas provações através da enfermidade que nos acomete. Agradecemos no dia de hoje pelas energias benéficas irradiadas por vós e pela esperança de cura e de dias melhores. Gratidão pela sabedoria que nos foi irradiada em nossa sessão fraternal e o amor divinal que nos acalenta a alma. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, Senhor. Assim nos ensinas a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, Pai, mas nos livre de todos os males, Senhor. Teu é o reino, o poder e toda a glória. Assim seja. Que os irmãos tenham uma boa semana e até o próximo vídeo.